Na colonização de Portugal, o Brasil não desenvolveu nenhuma espécie de indústria, pois a coroa real não permitia que as fábricas se estabelecessem para que os brasileiros consumissem produtos manufaturados portugueses. Até depois de aberto o porto às nações amigas com a chegada da família real em 1808, o Brasil continuou dependendo dos produtos importados, mas desta vez vindo da Inglaterra. Após o desenvolvimento das atividades agrícolas, principalmente o café no Centro-Sul, houve a necessidade de implantar indústrias no território brasileiro. Apenas no início do século XX, começou o desenvolvimento industrial no Brasil, quando os produtores de café decidiram investir parte do seu lucro vindo das exportações em indústrias, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As fábricas eram geralmente de tecidos, calçados e alguns produtos de fabricação simples. A mão de obra descendia de imigrantes italianos. A ordem econômica na época, a dificuldade do país em importar devido à crise dos preços dos produtos agrícolas, foi o que favoreceu a industrialização após 1930. A crise do café, que ocorreu em 1929, e a diversificação na produção agrícola terminaram o último ciclo monocultor. A economia mundial estava em sério aperto. Houve crise na exportação de cana-de-açúcar, tabaco, cacau e algodão na região Nordeste. Com o ciclo do café, foi deixado como herança uma infraestrutura básica para a implantação de maiores atividades industriais. Os bancos eram os agentes financiadores, já que os barões do café aplicavam nele seu capital financeiro, por serem detentores de enorme quantia de capital. Foram, com isso, instaladas novas indústrias no Brasil. Alguns fatores que contribuíram para isso foram a disponibilidade de mão de obra, a boa produção de energia elétrica e a queda do mercado estrangeiro. Com todos esses fatores, começou a surgir a industrialização, principalmente em São Paulo, depois nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. As fábricas eram geralmente de bens não duráveis. Na Revolução de 1930, foi empossado Getúlio Vargas como presidente. Ele assumiu o poder durante a crise mundial de 1929. Foi durante o seu governo que a indústria brasileira ganhou um grande impulso. O principal objetivo era efetivar a industrialização do país. As indústrias nacionais eram privilegiadas para que o Brasil não caísse em dependência externa. Com as leis feitas para a regularização do mercado de trabalho, como o salário mínimo, férias remuneradas e investimentos em infraestrutura, a indústria brasileira cresceu nas décadas de 30 e 40, mas este desenvolvimento continuou restrito aos grandes centros urbanos da região sudeste. Durante este mesmo período, a indústria se beneficiou com a Segunda Guerra Mundial. As fábricas da Europa estavam destruídas e precisavam importar produtos industrializados de outros países, entre eles o Brasil. Após a saída de Getúlio Vargas em 1946, assumiu a presidência o general Eurico Gaspar Dutra. O saldo positivo comercial obtido da Segunda Guerra Mundial foi queimado ao decorrer do seu governo. Em 1950, Vargas voltou ao poder, mas dessa vez eleito pelo povo. Ele enfrentou novos empecilhos para o crescimento econômico do país, como a deficiência nos sistemas de transporte, comunicação, produção de energia e petróleo, mas obteve o apoio de um movimento nacionalista popular. Então, Getúlio criou em 1953 a Petrobras. Desta forma, houve grande desenvolvimento das indústrias ligadas ao petróleo, fabricando derivados como tintas, plástico, borracha, entre outros. Também criou-se a Eletrobras e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social no mesmo ano. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, que se estendeu até 1960, o desenvolvimento industrial brasileiro ganhou novos rumos e feições. JK abriu a economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais. Foi durante este período que ocorreu a instalação de montadoras de veículos internacionais, como a Ford e a Volkswagen, em território brasileiro. Nas décadas de 70, 80 e 90, a industrialização brasileira continuou crescendo, embora alguns momentos de crise econômica. Nestas mesmas décadas, aconteceram a inserção de várias empresas derivadas de países industrializados, que atuavam especialmente no segmento da indústria automobilística
química, farmacêutica e eletroeletrônica. A partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente de produção primária para um estado industrial e urbano. A maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde o processo de industrialização teve início. Estes estados detêm parques industriais modernos e diversificados, que atuam com maior destaque na produção de produtos químicos, além da indústria automobilística e de tecnologia de ponta. Outra região que ocupa grande destaque no cenário nacional é a região Sul, segundo lugar em industrialização. Essa porção do país desenvolve indústrias que atuam especialmente no beneficiamento de produtos primários, atividades denominadas de agroindústria, que desempenham um papel importante na economia nacional. No Sudeste, a base industrial encontra-se vinculada a produtos tradicionais, como a produção de álcool e açúcar. Entretanto, recentemente, o parque industrial dessa região tem ingressado em um processo de modernização e diversificação da indústria. O Norte e o Centro-Oeste são as regiões de menor expressão no setor industrial do país, pois se encontram limitados à agroindústria e ao extrativismo. Nos últimos anos, a economia brasileira ficou marcada pela privatização de empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e telecomunicação. Apesar de o Brasil enfrentar diversos problemas sociais, o país está se desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no cenário industrial.